glória a ti, tem glória lá. Sinta o fogo de Deus em tua vida queimar. Olá, bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez, ao vivo, aqui diretamente de Sorocaba, São Paulo, nessa programação A Voz da Última Hora. Queridos ouvintes, vou fazer uma oração rapidamente, já vou entrar com a palavra, devido ao horário já também. A programação das áreas termina às 10 horas, então vou fazer uma oração rápida e no final estarei orando por todos. Pedido oração, vou estar orando no final da live. Enquanto isso, vamos compartilhando, que mais vidas sejam alcançadas através do louvor, da palavra, da oração. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Quanto a mim, quanto os irmãos os que já estão aqui na live comigo, aqueles vão entrar, vão sair pela programação das rádios. Abençoa cada um, meu Deus, ajuda cada um em todas as áreas que precisa, que necessita, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa toda a minha família, a família da minha esposa e todos que necessitam, que precisam de algo da parte de Deus, que o Senhor possa ajudar e entrar com providência em todas as áreas e que o Senhor venha me capacitar, dar sabedoria para ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos ouvintes, eu já vou entrar com a palavra e o Senhor nos concedeu essa noite, meditando nessa manhã, e Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Queridos ouvintes, não deixe de compartilhar, vão compartilhando. Como eu costumo falar, que uma vida é alcançada através de um compartilhamento da gente. Queridos ouvintes, a palavra que o Senhor me concedeu nesta manhã se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 3, de 1 a 9. Uma palavra muito conhecida, que é o título: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Queridos ouvintes, como tema dessa palavra, Deus ouve o clamor do povo. Então nós vamos entender no decorrer dessa palavra o que Deus tem a falar comigo e com você. Vou ler aqui do verso do 1 a 9 que nos fala. Êxodo capítulo 3, verso do 1 a 9 que nos fala. E apacentava Moisés o rebanho de Zetro, seu sogro sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sacha. E olhou, e eis que a sacha ardia no fogo, e a sacha não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sacha se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sacha e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar de Cananeu e do Eteu, e do Amorreu e Ferezeu,
Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Queridos ouvintes, aqui essa palavra aqui nos chama muita atenção, porque o povo estava sofrendo, estava passando por um momento de escravidão, de cativeiro, uma situação que estava sendo oprimido por Faraó, e ele estava oprimindo o povo de Deus naquela época. E aqui, queridos ouvintes, nós ouvimos essa palavra, nós pegamos também como contexto também, para nós entender um pouco da aflição do povo que passava nessa época, nesse momento. Aqui no verso, a introdução aqui no capítulo 2, verso do 23 a 5, que é a morte do rei do Egito. Capítulo 2, verso 23 a 5, que nos fala: E aconteceu depois que muito desses dias morreu o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu o Deus. E aqui, queridos ouvintes, o povo estava passando por essa situação, mas Deus ouviu o clamor do seu povo, como não é diferente. Ele está ouvindo o nosso clamor, o seu clamor. Ele está fazendo... Ele está atentamente nas nossas orações, no nosso clamor, no nosso desespero, na situação que você está passando. Ele está ouvindo o nosso clamor. Então aqui nesse momento, nessa situação, Deus levantou um libertador, que foi Moisés, para libertar o povo dessa escravidão, dessa situação que ele estava passando nesse momento. Como fala aqui no verso 9 do capítulo 3. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então aqui estava sendo oprimido, a opressão estava muito grande. O povo estava sofrendo por esse rei Faraó, como hoje não é diferente. Quanto o povo, quantas pessoas estão sofrendo por opressão, por algumas coisas que acontecem através do homem que se levanta contra o seu povo, contra os seus filhos, ou contra alguém, ou até os próprios membros da família que se levanta, às vezes, um contra alguém, ou contra os demais da família, e começa a oprimir, começa a humilhar, começa a escravizar, e leva para uma situação. Mas quando o povo começa a clamar, começa a se humilhar na presença do Senhor, Deus ele tem compaixão, ele ouve o gemido, o sofrimento, o clamor do seu povo, e ele entra com providência. Não é diferente como foi naquela época que Deus levantou um libertador, levantou um líder para liderar o povo, para tirar daquela escravidão, daquele sofrimento. Não é diferente hoje. Deus também levanta líder também para nos ajudar, para abençoar o seu povo nos momentos que precisa. E o próprio Deus também, ele age na minha e na sua vida, nos orienta, nos dá sabedoria, e ele mesmo age a favor de mim e de você. Glória a Deus. E aqui, queridos ouvintes, para nós entender um pouco mais sobre Moisés, para Deus confirmar o chamado de Moisés, como está escrito, como eu acabei de ler. Observamos que o preparo de Moisés para essa missão. Observamos que no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Zetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás
do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Observamos que Moisés ele tinha passado sua primeira etapa, viveu 40 anos no palácio real. E lá, naquela época, ele frequentou as mais renomadas universidades daquela época. Ele teve um aprendizado ali no palácio. Assim como Moisés, usado por Deus para libertar Israel do cativeiro, Cristo nos liberta também da escravidão, do pecado e do mundo. Então, isso trazendo para os dias de hoje, nós observamos que no palácio real, Moisés ele adquiriu conhecimento, adquirido também sabedoria. Foi muito útil para essa chamada de Moisés. E a preparação dele para guiar o seu povo, para libertar o seu povo. Mas observamos que depois dessa primeira etapa, Moisés no Palácio Real, frequentou lá os melhores ensinamentos ali no Palácio Real, adquiriu conhecimento e sabedoria. Mas depois disso aí, ele também experimentou o silêncio e a solidão no deserto de Midian, como eu acabei de ler no capítulo 3, verso 1. Mas tudo isso foi uma preparação para ele estar preparado como líder e para libertar o povo da escravidão. Porque Deus ele chama para uma grande missão, ele nos chama, só que não é da noite para o dia, não é de qualquer jeito. Primeiro ele prepara, o capacita, dá sabedoria, para que possamos dar início a essa missão, a esse chamado de Deus para uma liderança, e com Moisés para libertar o povo dessa escravidão, desse sofrimento. Queridos ouvintes, observamos que no capítulo, eu li do verso de 1 a 9, o chamado, Deus chama Moisés a partir do verso 10 a 15, aí já inicia a chamada de Moisés. Como no verso 10 fala: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui começa dar início a chamada de Moisés. E interessante, queridos ouvintes, observamos, voltando mais um pouco, aqui no verso 5, e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Observamos que aqui deixa claro que não podemos se aproximar de Deus de qualquer jeito. Do jeito que nós estamos, de muitas maneiras que nós vivemos, nós precisamos aprender e precisamos que o próprio Deus ele nos capacita, nos dá sabedoria, e precisamos ser libertos de algo, precisamos ser preparados pelo próprio Deus para a sua missão que ele nos ordenou para fazer, como foi com Moisés. Então aqui deixa claro nessa questão. Observamos que lá no capítulo 4, de 3 a 8, vou ler alguns versículos, vou ler todos, para entender que Deus confirma a liderança de Moisés com sinais. Então hoje não é diferente. Para ser confirmado uma liderança, Deus escolher e chamar alguém para fazer algo na sua obra, tem que ter alguns sinais, algo que o pessoal entenda e veja que Deus é na nossa vida, que nós estamos aptos para fazer a obra de Deus, fazer aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Observamos que aqui no verso de 3 a 8, capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés.
O verso 1 e 2 fala: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: Senhor não te apareceu. Não tá. Então aqui Moisés, ele apareceu a Moisés na sarça, como foi lido aqui, que o anjo, nós observamos que no verso 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, capítulo 3, em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então aqui Moisés, aqui ele já fala no capítulo 4, nem ouvirão a mim, parte B do verso 1, porque dirão que o Senhor não te apareceu. Então o Senhor disse-lhe, então no verso 2, o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-te na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Observamos que aqui Deus confirma a liderança a Moisés com sinais. E continuando, então disse-lhe no verso 5, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe: mas o Senhor mete agora a mão no peito. E tiram, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no teu peito. E tornou-se a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito. E eis que se tornaram como a sua outra carne. E concederá, e acontecerá, que se eles te não crerem, nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creram a estes dois sinais, nem ouça a tua voz, tomarás das águas do rio, e derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então, queridos ouvintes, aqui eu peguei esse texto, eu li alguns versículos, mas para poder entender melhor, eu tive que ler todos os versículos. E aqui entendemos aqui que Deus, ele ouve o clamor do povo como tema. Deus chama Moisés, e Deus confirma a liderança de Moisés com sinais. E aqui, queridos ouvintes, e mesmo assim, não é diferente no dia de hoje como Moisés. O anjo apareceu a Moisés, só que ele estava achando que o povo ia duvidar, que o Senhor não apareceu a ele, como não é diferente no dia de hoje. Deus nos chama, nos capacita, nos dá sabedoria, mas sempre se levanta alguém para querer duvidar da nossa chamada, para querer denegrir a nossa imagem, nos humilhar, nos excluir, e levanta outras pessoas que não tem chamada, não foi chamado por Deus, mas o homem quer colocar no poder, quer colocar na liderança. Mas ouvimos aqui o entender dessa palavra, que o Senhor não chamou Moisés de qualquer jeito. Ele não foi escolher homens poderosos, capacitados, homens de status, homem que já estava numa certa posição. E aqui está conosco também aqui o Marco Teodoro, saudando com a paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, presbítero Marco, um prazer ter o presbítero aqui na live. Deus abençoe. E aqui, queridos ouvintes, nós ouvimos essa palavra para nós chegar a entender que algo interessante, porque muitos começa a clamar, começa a buscar, e chega um momento que desiste, começa a querer, começa a murmurar, começa a achar que já faz muito tempo que ele está clamando, que ele está buscando, e não acontece nada. Mas tudo é no tempo do Senhor, é no momento determinado por Deus. Do mesmo jeito que é para nos tirar da solidão, nos tirar do deserto,
tirar do sofrimento e para também nos dar um cargo como líder, na chamada que Ele tem para mim e para você. Tudo tem um tempo, tem um preparo, não é de qualquer jeito. Observamos como mencionei no começo. No começo, Deus ainda, só falar algo rapidamente, Deus ainda chama seus servos e preparam. Como o preparo de Moisés, experimentou o silêncio e a solidão no deserto, em Midian, como li no início, Êxodo capítulo 3, verso 1, e a sua primeira etapa viveu 40 anos no Palácio Real, frequentando as mais renomadas universidades daquela época, e adquiriu sabedoria, conhecimento. Então foi muito útil. Então Deus, Ele sabe quem escolhe, quem o capacita para fazer a sua obra. Ele não escolhe de qualquer jeito, Ele não escolhe qualquer um. Muitas das vezes nós mesmos podemos cometer falha. Olham para alguém e achar que aquela pessoa é ele ou é ela. Mas é Deus que sabe, é Deus que escolhe, é Deus que o capacita. Observamos que Moisés, quando ele foi chamado, ele estava no deserto. Como deixa claro o capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então Moisés, ele estava no deserto. Ele estava apacentando ovelhas. Ele estava passando por essa situação no deserto, o silêncio e a solidão no deserto. Mas Deus escolheu ele e chamou ele. Não é diferente para mim e para você. Nessa situação que você possa estar passando, eu posso estar passando. Mas Ele, se é você, se é eu que Ele vai escolher, Ele vai nos chamar. Não importa, não interessa como você está vivendo, em que cenário você está vivendo. Se estamos no palácio, se estamos no deserto, se estamos em lugares que jamais, pelo que nós faz. Se o homem for olhar, não, esse não serve. Olha o que ele faz, olha o lugar que ele está, olha o cenário que ele vive. Mas para Deus é diferente. Não importa o local que você vive, não importa em que você trabalha, o que você faz. Mas se Ele escolheu você, é você. O homem jamais vai impedir o chamado de Deus na minha e na sua vida. Pode se levantar o inferno inteiro contra a sua vida, contra a nossa vida, para nos caluniar, nos afrontar. Aí vem a inveja, quando vem os sinais, como aconteceu com Moisés. Deus confirma a liderança de Moisés com sinais. Então quando vem os sinais na nossa vida, que o pessoal vê algo diferente está acontecendo, como que pode? Era para ser eu, era para esses sinais está acontecendo comigo, essa experiência que ele ou ela está passando, era para ser eu, era para ser comigo. Aí vem a inveja, aí começa a se levantar um grupinho para querer nos afligir, nos afrontar, nos desanimar, nos parar. Então não é diferente. Hoje acontece esse tipo de coisa, muitos já passaram por isso, eu já passei, minha esposa já passou, e você com certeza você já passou também. E tem momento que somos até excluídos, e não sabemos nem porquê isso está acontecendo. Mas quando Deus chama, não adianta, pode se levantar o inferno inteiro contra a minha e contra a sua vida. Ele não vai impedir a chamada que Deus tem na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E aqui, queridos ouvintes, como tema, Deus ouve o clamor do povo. Então esse povo sofrendo, passando por essa situação, Deus precisava levantar um líder, capacitar, com experiência, com conhecimento, com sabedoria. Não era qualquer um que ele precisava, ele ia colocar para liderar esse povo, porque ele sabia da trajetória, ele sabia que esse povo ia se levantar contra Moisés, ia chegar um momento, começar a murmurar. Então não poderia ser qualquer um,
poderia desistir, largar a missão, não querer mais fazer a obra, dar continuidade. Então, se Deus chamou você, é você. Não podemos desistir nem parar. É obedecer à voz do Senhor. Como falou Moisés aqui no verso 4 do capítulo 3. E vendo o Senhor que se viravam para lá a ver, bradou Deus e a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Glória a Deus. O mesmo nós temos que fazer quando o Senhor nos chamar para uma missão, para fazer a sua obra, que nos enviar para abençoar alguém, para falar da sua palavra, enviar em uma família, enviar para uma congregação, para fazer missão em algum lugar. Nós temos que olhar para Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, estou à tua disposição, eu sou teu servo, eu quero fazer aquilo que o Senhor me ordenar a fazer. Está conosco aqui minha cunhada também, a Rosana Siqueira, falando verdade, aleluia, dando bom dia à paz do Senhor. A paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus, queridos ouvintes. E observamos que depois dos sinais que Deus confirma a liderança e a chamada de Moisés para libertar o povo da escravidão, do sofrimento. E observamos que Moisés começa a achar que não é capaz, ou usar algumas desculpas. E talvez muitas das vezes aconteceu hoje com nós também do mesmo jeito, ou pode acontecer com você também, a partir do momento que o Senhor chama para fazer a sua obra, para que você seja um canal de bênção naquela família, naquela congregação, na liderança, em um departamento onde você congrega. Aleluia, glória a Deus. Observamos que no verso 10 do capítulo 4, para quem está chegando no livro de Êxodo, quem está chegando agora, a palavra de início foi livro de Êxodo, capítulo 3, lido do verso de 1 a 9, e a partir do verso 10 a 15, Deus chama Moisés para essa missão, para libertar o povo da escravidão, do sofrimento. E agora eu estou aqui no capítulo 4, o verso 10, como Moisés, ele começa a vir com algumas desculpas, ou se achando que não é capaz, ou é desculpa mesmo, não queria fazer essa missão, não queria aceitar o chamado de Deus. E aqui no verso 10, então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E aqui Moisés começa com essas desculpas, falando que é pesado de língua, que não serve, que ele não serve, que ele não é eloquente. Então, se hoje Deus te chamou e você se acha como Moisés está falando, que você não é eloquente, que você não está capacitado, que você não serve, porque você vive em um cenário que não é adequado para você como servo de Deus, que você trabalha em um tipo de trabalho que você acha que não serve, mas Deus, ele não olha para a aparência, ele não olha para o que você está fazendo, porque é ele que vai capacitar, é ele que vai colocar a palavra na sua boca. Aleluia, glória a Deus. E vem que aqui continua no verso 11, e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor. Glória a Deus. E observamos que nós indo lá para João, o pessoal acha o versículo, isso aí, essas palavras que Moisés estava falando, e que Deus estava falando para Moisés, não é diferente para mim e para você hoje também. Não foi diferente na época também, do povo ali, dos seus discípulos, do discípulo de Jesus na época.
porque é o Senhor que o capacita, é o Espírito Santo que ensina. Observamos que quando, lá em João capítulo 14, quando Jesus, no capítulo 13, que Jesus estava dando as últimas instruções a seus discípulos, estava ensinando a ele, porque estava chegando a morte de cruz, Jesus não ia estar pessoalmente com eles mais, porque ele ia chegar, estava chegando o tempo da morte de cruz, da morte de Jesus. Mas ele no capítulo 14, no verso 16, ele fala: eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E que observamos que esse Espírito Santo Consolador, que é o que habita em mim e em você hoje, é Ele que nos capacita, nos dá sabedoria para a nossa missão, para fazer a sua obra. Aleluia, glória a Deus. Observamos que no verso 26 do capítulo 14 de João: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então observamos que aqui Deus falou para Moisés, no verso 11 do capítulo 4 de Êxodo, e disse o Senhor, quem fez a boca do homem. Na verdade, no verso 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que há de falar. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor que vai te ensinar, é o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai te dar autoridade para guiar o povo que está sobre a sua liderança. É o Senhor que vai capacitar, te dar sabedoria dentro da tua casa, para liderar a tua família. Aí você fala: mas é só eu, só tenho de crente aqui na minha casa, só tem eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não sei o que fazer, porque eles não acreditam em mim. Eu não sei o que falar, porque eles me afrontam. Mesmo de dentro da minha casa, no trabalho, eu não sei o que falar. Quando fala, eles me afrontam. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, queridos ouvintes, nessa manhã Deus te chama. Ele te chama para uma grande missão, para fazer a obra dele. Independente do que você vai fazer, mas é importante para Deus, você faz parte da obra de Deus. É como uma frase que nós costumamos ver nas redes sociais e alguns compartilhamentos, que nós somos tijolos na obra de Deus. Não importa aonde você está, aonde eu estou, se estamos na base da estrutura, o exemplo, em um prédio, em uma construção, se estamos lá na base, se nós estamos no meio da parede já, se estamos já no teto, como tijolo, não importa aonde você está, nós somos importantes para Deus. Nós faz parte da obra de Deus. Não importa se você faz serviços na igreja, como zelador, limpa a igreja, se você lava os banheiros, se você trabalha na cantina, se você está na nave da igreja, se lidera um pequeno grupo de um departamento da igreja, ou você está no púlpito da igreja, nós somos todos tijolos na obra de Deus. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, porque está um cargo acima de mim e de você. Todos nós fazemos parte da obra de Deus, todos nós somos importantes para Deus. Porque se alguém está no púlpito da igreja, se alguém está na liderança,
mas o povo que está na nave da igreja estão se humilhando na presença do Senhor, estão orando nas madrugadas, fazendo um jejum. Então é por isso que muitos líderes, eles chegam a... Deus usa ele grandiosamente, com sinais, com milagre, cura. O capacita da sabedoria, porque tem um povo, as suas ovelhas, aqueles que ele lidera, ele faz parte do seu ministério também, e muito mesmo. Que imagina se eu e você, imagina se o grupo, como é muito chamado, o grupo do ciclo de oração, as irmãs, que as mais que estão intercedendo pelo seu líder, pelo seu pastor. Imagina se não tem esse grupo e os demais grupos intercedendo, orando pelo líder. Em qualquer departamento, principalmente o líder que lidera a congregação, o líder do local. Imagina se não tem ninguém orando, buscando por ele. Então é importante eu e você na obra de Deus, independente de onde você está. Glória a Deus. Aqui a Rosana Siqueira, minha cunhada, fala: eu creio que a minha vitória vai chegar. Creio, irmã, em nome de Jesus. Creio que já está a caminho. E a irmã vai cantar o hino. Vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Está aqui o David, acho que é assim que pronuncia, né? David Lourenço. Paz do Senhor Jesus, meu amado de Deus, amém. Meu irmão, a paz do Senhor, glória a Deus. Queridos ouvintes, eu levei um pouquinho lá para o livro de João. O livro de João, porque aqui de Moisés, como falou aqui, como eu acabei de ler, né, verso 4, né? Que o próprio Deus falou para Moisés. Êxodo capítulo 4, 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Como eu li, peguei um pouco de versículo para entender mais. Como o próprio Jesus falou, no capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse Espírito Santo que habita em mim e você, ele que nos ensina, ele que nos capacita, ele que nos lembra do que nós medita na palavra, em nossas orações, na nossa intimidade com Deus. É ele, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina, nos capacita, nos dá sabedoria. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos ouvintes, aqui observamos que no verso 15 de Êxodo capítulo 4, e tu lhes falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Então vê que aqui o próprio Deus, preparando Moisés, falando para ele não se preocupar, que o Senhor é com ele, é ele que vai capacitar, é ele que vai falar através da sua boca. Glória a Deus. Queridos ouvintes, observamos que a palavra do Senhor é muito linda quando nós observamos atentamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos ouvintes, observamos que no verso 5, observamos que, como eu falei no início, que Deus ele não escolhe qualquer um, ele escolhe a dedo para uma chamada, ele escolhe para uma chamada específica, como foi com Moisés para libertar o povo, como para mim e para você também, para uma função, uma chamada específica, a um cargo, a uma liderança, porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que alguém vai se levantar contra você, como aconteceu, mesmo depois dos sinais que o povo viu, mas depois de tudo isso,
Mas o povo não sabe esperar no tempo do Senhor. Como muitos não sabem também esperar o tempo da chamada de Deus. Ele desiste, tem a promessa, mas desiste, não sabe esperar. Tudo tem que ter um tempo, um preparo por Deus. Nós precisamos se preparar para aquela chamada, aquela promessa que o Senhor fez para mim e para você. E tem que estar preparado para o povo que pode se levantar contra mim e contra a sua vida, como eu falei no início. Observamos que no capítulo 5, do verso 20 a 21, o povo hebreu fica descontente com Moisés. Observamos que a palavra nos fala no verso 20 e 21. Como título, os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Verso 21 e 22. E encontraram a Moisés e Arão, que estava defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram: ó Senhor, atentem sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Observando que o povo já estava descontente, já estava achando que estava demorando, e eles achavam que já ia acontecer. Eles não estavam esperando o momento de Deus, já estavam desesperados, começaram a se queixar, a questionar. Não é diferente no dia de hoje. Verso 22, então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Então o povo já estava murmurando contra Deus. O povo já estava descontente com o seu líder. O povo já estava se levantando contra o seu líder, descontente com Moisés como líder. Mas Deus fala para Moisés, aí no capítulo 6, verso 1, de 1 a 3, Deus fala com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Então não é diferente. As mãos poderosas de Deus estão sobre a minha e a sua vida, para nos capacitar, nos dar sabedoria, para saber como entrar e sair, para como agir em meio à situação, em meio quando o povo se levanta contra mim e contra você, em meio às afrontas, em meio às calúnias, em meio à inveja. Glória a Deus. Pode ter certeza que as mãos poderosas de Deus estão sobre mim, sobre você. Glória a Deus. Observamos que no verso 2, Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés, disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus. Aleluia, glória a Deus, Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aleluia, glória a Deus. Deus é contigo, Deus é com você. Você não está sozinho nessa missão, nessa chamada. Deus não está sozinho, você não está sozinho. Você não está abandonado nessa missão, nessa liderança. Por mais nos levantar contra a sua vida, mas Deus é contigo, Deus é com você. A vitória é sua, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Queridos ouvintes, aqui no verso 6, Êxodo capítulo 6, verso 6, mais uma vez: portanto, diz aos filhos de Israel
Eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juiz grandes. Aleluia, glória a Deus. Verso 7, e vos tomarei por meu servo, por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. Glória a Deus, aqui ele repete as mesmas palavras. E vos levarei, verso 8, e vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão que eu daria, e a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vou lá, darei por herança, eu, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos capacita. Ele é comigo, Ele é com você, aleluia, glória a Deus. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, já estou indo para a conclusão dessa palavra, as horas se passam, já é 10h30, glória a Deus, aleluia. Queridos ouvintes, a palavra nos traz uma grande reflexão para mim e para você nessa manhã. Glória a Deus. Queridos ouvintes, compartilhe. Não deixe de compartilhar. Mesmo chegando já na conclusão, mesmo já finalizando a palavra, mas não deixe de compartilhar. Só deixar claro, Moisés, esse grande líder, esse grande homem de Deus, que ficou na história, que chegou até nós hoje, lá no livro de Hebreus, eu não vou ler para ganhar tempo, Hebreus capítulo 3, verso 3, mas com essa grande liderança, esse grande líder Moisés, esse grande exemplo para mim e para você, mas Cristo é superior a Moisés, está lá em Hebreus 3:3. Mas uma coisa muito linda que nós vemos que lá em Hebreus também 3:5, Moisés, um servo fiel, ele foi fiel ao nosso Deus, assim como Moisés, usado por Deus, libertou Israel do cativeiro, Cristo nos liberta da escravidão, do pecado e do mundo. Então aí está a diferença entre Moisés e Jesus. Então por isso que Cristo é superior a Moisés. Moisés foi um servo fiel. Ele libertou o povo da escravidão, do Egito, do sofrimento, da opressão, que eram oprimidos em cargas pesadas, em serviço pesado, faziam tijolos, era oprimido, era escravizado. Mas aí o que se torna Jesus superior a Moisés, como 100% homem, 100% Deus. Jesus que o único que assim como Moisés, usado por Deus, libertou Israel do cativeiro, da escravidão, do sofrimento. Mas nosso Jesus, ele liberta da escravidão, do pecado e do mundo. Ele que nos perdoa, ele que nos chama para mudar de vida, mudar nossa história, para ser liberto da escravidão, do pecado, para que possamos ser salva nossas almas, que podemos ter a vida eterna com o nosso arrependimento, com a libertação de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque enquanto nós não somos libertos, enquanto nós não somos
libertos da escravidão, do pecado, do mundo. Nós estamos caminhando a passo largo para o inferno. Mas a partir do momento que Jesus nos liberta, que nós se arrependemos do nosso pecado, então nós começamos a caminhar diferente, a andar diferente. Nós começamos a olhar para nós e ver que nossa vida é diferente, nosso caminhar é diferente. Porque nós sabemos que a nossa caminhada vai nos levar para o céu, para a vida eterna. Que o mais importante, nosso bem maior, não é apenas uma cura, um milagre. Deus nos tirar de uma situação de sofrimento, uma cura, um milagre, um bom emprego. Mas o mais importante, o nosso bem maior, é a nossa salvação, é a salvação das nossas almas. Isso é o mais importante, porque a partir do momento que Jesus voltar, vamos se encontrar com Jesus nas nuvens. A partir do momento que chegar a nossa morte, nos recolher, nós vamos estar para sempre. Após o arrebatamento da igreja, vamos estar para sempre na glória com Cristo. E se nós morrermos, o Senhor nos recolher, nós vamos estar no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja, para nós estar para sempre com Jesus na glória. Aleluia, glória a Deus, isso é o mais importante. Por isso que nós temos que esperar o tempo do Senhor, estar firme nas promessas do Senhor. Aleluia, glória a Deus, queridos ouvintes. Então aqui nós sabemos da história, que o povo foi liberto dessa escravidão, do sofrimento. Glória a Deus, queridos ouvintes. E aqui para nós encerrar essa passagem bíblica, está na conclusão dessa palavra. Aqui voltando aqui, mais uma vez aqui, capítulo 6 mesmo de Êxodo, versos 6, 7 e 8. Versos 6 e 8, para nós concluir essa mensagem. Mais uma vez eu vou ler aqui. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa mais para falar, mas as horas se passaram. Eu vou finalizar aqui mais uma vez aqui. Glória a Deus. Capítulo 6 de Êxodo 6, 7 e 8, que nos fala: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com juízes grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, e levantei para que daria qual levantei a mão, e daria a Abraão, a Isaque e Jacó, e vos por herança, e eu, Senhor. Então aqui, queridos ouvintes, observamos que o Senhor, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, é o mesmo Deus. Que quando o cego de Jericó estava clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele clamando, o cego de Jericó: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu o clamor daquele cego, como ele ouviu o clamor do povo aqui, e como ele está ouvindo o seu clamor, o meu clamor. O que ele prometeu para o povo se cumpriu. Como nós sabemos que o Senhor tirou da escravidão, tirou do sofrimento, libertou o povo desse sofrimento. E aqui eu encerro aqui, voltando para o texto de início,
Êxodo capítulo 3. Que ele falou aqui, no verso 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a um lugar de Cananeu e do Eteu, de Amoreu e dos Ferezeu e do Aveu e do Zebuseu. Então aqui, queridos ouvintes, Deus levou, cumpriu, tirou o povo daquela situação e levou para essa terra que emana leite e mel, local de riquezas, terra boa, produtiva, que o povo não ia mais passar por a situação que ele estava passando. Então foi isso que Deus fez para esse povo. Glória a Deus. Deixa eu ver um comentário aqui da minha esposa aqui. Aqui minha esposa que fala, né? Tenha todos um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. Minha esposa já se despedindo. Já receba aí. Oi? Uma ótima semana, né? Nós estamos no início, é verdade, Helena. Tá aqui foi isso mesmo. Uma excelente semana para todos. Queridos ouvintes, a palavra foi essa, Deus nos concedeu nessa manhã. Glória a Deus. Como tema dessa palavra, Deus ouve o clamor do povo. Então Deus, Ele está ouvindo o seu clamor, nosso clamor, e Ele vai continuar nos abençoando e vai tirar você que possa estar passando por uma situação difícil. Pode ter certeza que o Senhor está te dando vitória e Deus está ouvindo o seu clamor. E aqui a minha esposa falou: o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Dalvanira Gomes, ela fala: amém, ótimo dia, Deus abençoe, amém. Queridos ouvintes, então a palavra foi essa, é até aqui, e nós encerramos aqui. Fique com essa palavra em seu coração, e na certeza que Deus está ouvindo o seu clamor. E se Deus te chamou, Ele te capacita e te dá sabedoria. Pode se levantar, o inferno inteiro contra a sua vida, que Deus é contigo, Deus é com você, e Ele vai te capacitar e vai te ajudar nesta caminhada. Aqui a David Lourenço fala: Deus lhe abençoe grandemente vocês. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Aí que tem que saber montar? É aqui, queridos ouvintes. Estou de volta. Aqui a minha esposa fala: vamos ficar firme, cantorina Camargo, vamos ficar firme confiando na promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem recompensa para os que forem fiéis na sua obra. Amém? Glória a Deus, palavra aí. E aqui ela fala também: Deus maravilhoso e tremendo nas batalhas. Glória a Deus. E ela fala também: o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Então aqui são essas palavras. Glória a Deus. Então aqui são as palavras que estão aqui. E eu só para lembrar aqui, queridos ouvintes, vou estar de volta agora. Hoje é dia 6. Vou estar de volta dia 10, sexta-feira. Dia 10 de fevereiro, sexta-feira. Estarei de volta em nome de Jesus mais uma vez nessa programação A Voz da Última Hora. Glória a Deus. Queridos ouvintes, tem algum pedido, Eliane, de oração? Não tem, né? Então eu vou estar orando. Ore comigo. Compartilhe. Não deixe de compartilhar. Que mesmo a live terminando ou depois de terminada, ela pode alcançar vida. E vida pode ser transformada através da palavra do Senhor, de um compartilhamento meu e seu. Então vamos estar orando. Estou orando pela Rosana Siqueira, minha cunhada. Está esperando aí algo da parte de Deus. Como ela fala, eu creio
que minha vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Crê, em nome de Jesus, que a vitória já está chegando. Minha cunhada Rosana Siqueira está esperando algo aí da parte de Deus. E vai chegar, e já está chegando. Em nome de Jesus. Então vamos orar, queridos ouvintes. Ore comigo. Glória a Deus. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, sou grato a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Meu Deus, abençoa a todos que continuam aqui na live conosco, que fez seus comentários, como o David Lourenço, como a minha cunhada Rosana Siqueira, como a irmã que fez esse comentário, a irmã Dalvanira, comentou também. Senhor, abençoa cada um deles, vai de encontro ajudando em todas as áreas que precisa, que necessita, Senhor. Não sei o que eles precisam, não sei qual a vitória que a Rosana está crendo que a vitória está chegando, Senhor, mas eu creio que essa vitória já está chegando, Senhor, e ela vai cantar o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Abençoa a todos que entraram, que saíram aqui na live, devido aos seus compromissos, seus afazeres, Senhor. Vai de encontro a cada um, abençoando, ajudando em todas as áreas que precisa, que necessita, Senhor. Aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam, Senhor, sair de uma situação que está sendo oprimidos, que estão passando por afronta, que o Senhor ajuda, Senhor, tira, Senhor, dessa situação. Aqueles que precisam ser libertados de algo, do pecado, a libertação do pecado e do mundo, Senhor, vai de encontro libertando, Senhor, dá vitória para seu povo, Senhor, o capacita, Senhor, todos aqueles que foram escolhidos, Senhor, como líder para uma missão, para fazer a tua obra, Senhor, capacita, dá sabedoria, Senhor. Por mais que se ache incapaz, que se acha que é pesado de língua, como foi Moisés que falou, que acha, não sou eloquente, não sei falar, não sei o que fazer, o capacita, Senhor, dá sabedoria, Senhor. Para mim também, Senhor, continuo capacitando, dando sabedoria, Senhor, para continuar fazendo a obra, pregando a tua palavra, Senhor. Como na frente daquele trabalho também aqui, Senhor, onde eu congrego como superintendente da Escola Bíblica Dominical, Senhor, aqui na congregação Vila Gomes, 27 do Belém. Me capacita, dá sabedoria, Senhor, nesse trabalho, meu Deus, meu Pai. Abençoa o nosso pastor também, local aqui da congregação Vila Gomes, pastor Gleice, sua esposa, sua família, a todos os obreiros, irmãos aqui da congregação. Abençoa também o pastor Osmar Zé da Silva, pastor presidente aqui do campo Sorocaba, São Paulo, pastor Osmar Goulart Filho, e ao pastor também faz parte ali no Belenzinho, pastor presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, pastor presidente do Belenzinho, São Paulo, a todos os pastores, fez parte da minha vida também. Abençoa o pastor Antônio Monteiro, sua esposa Emma Ruth, todos os irmãos Francisco, São Paulo, aonde eu congreguei, aonde fiz também um trabalho ali também, como superintendente da Escola Bíblica Dominical, como segundo também, ali na oração, na consagração de manhã também, segundo dirigente ali daquele trabalho também, Senhor. Abençoa também o pastor também, da São Agreste, Pernambuco, pastor Edson Bento, sua esposa, todos os obreiros, irmãos ali também, aonde eu tive o prazer também, de o Senhor me colocou também nos trabalhos ali também, por pouco tempo, mas eu sou grato a Ti, Senhor. Ali fiz a Tua obra ali também, dirigindo alguns cultos, pregando a Tua palavra, Sanaró, Agreste do Pernambuco, pela confiança do meu pastor ali, Edson Bento. Dirigi também uma escola bíblica dominical como professor ali também.
Comecei como professor dos jovens, professor dos irmãos, e depois finalizei como professor da terceira idade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua também, mesmo que o mesmo jeito que foi comigo, Senhor, lá no Francisco São Paulo, como foi no Pernambuco, o Senhor também é comigo nesse trabalho como superintendente também, Senhor. E mesma coisa eu te peço para todos que estão iniciando com um cargo, Senhor, na sua congregação onde está, Senhor. Ajuda, abençoa, capacita, dá sabedoria. Eu passei por um momento que eu também achava que não era capaz, que não sabia falar, não sabia como fazer, Senhor. Abençoa também a minha esposa, a Catarina Camargo. Vai de contra a vida dela, ajudando em tudo que ela precisa, que ela necessita, Senhor. O Senhor sabe o que ela precisa, Senhor, o que está buscando, Senhor. Abençoa todos os meus cunhados e cunhada. A Rosana Siqueira, que está esperando uma vitória. Abençoa também o restante das minhas cunhadas, que estão para fazer uma cirurgia. A Sandra. E também a Mara está se recuperando de uma cirurgia também. Eu não recordo agora, Senhor, mas alguém dos meus cunhados e cunhadas fazer uma cirurgia também, Senhor. O ajuda, abençoa, Senhor, esteja com as tuas mãos poderosas sobre ela, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abençoa o Gabriel, a Lidiano, o Netinho, o Isaac, que está a caminho, Senhor. Abençoa, ajuda a cada um, toda a família Gomes, família da minha esposa, a família Camargo, a família Teodoro. Ajuda cada um abençoando, Senhor, libertando, curando, salvando, Senhor. Que aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que eles venham se reconciliar com o Senhor. Aqueles que nunca te serviram, Senhor, que eles venham ter um encontro contigo, entregar suas vidas para ti, Senhor. Abençoa também a toda a minha família no Pernambuco, família Holanda, família Souza, a minha mãe, além da Holanda, todos meus irmãos, Marcos, João e Paulo. Liberta, cura, salva todos os meus sobrinhos, Senhor. Abençoa todos os meus filhos também, ao Wellington, Douglas, ao Renan e Laís, ao Neto Miguel, minhas noras, Raine e Luana, Senhor. Abençoa cada um, meu Deus, ajuda cada um em tudo o que precisa, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Queridos ouvintes, eu esqueci de orar por alguém que está aqui conosco na live, que vai se deparar de novo. Me perdoe, mas o Senhor ouviu o seu pedido, e eu vi o seu pedido, a sua escrita. Então, não é à toa o seu pedido. Então, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Continue orando por mim, para Deus me capacitar, dar sabedoria, porque não é fácil esse trabalho que eu estou fazendo nas redes sociais, não é fácil. Muitos até podem olhar e falar, não é fácil, é só chegar, ligar o celular e aparecer ao vivo e pronto, e acabou. Não é fácil nos bastidores se preparar a palavra e tudo. E o inimigo começa a se levantar, começa a vir uns empecilhos, embaraço, um desânimo. E muitas das vezes nós queremos até parar. Mas eu não quero parar, eu quero continuar fazendo essa obra em nome de Jesus nas redes sociais, que era um desejo do meu coração em 2017 para 2018, e quando foi agora em 2000, comecei em 2021 e agora dei início a fazer essas lives agora no 2022. Queridos ouvintes, que Deus abençoe a cada um, tenha aí uma excelente semana, uma semana abençoada para todos. E para relembrar, sexta-feira, dia 10 de fevereiro, estarei de volta mais uma vez nessa programação, A Voz da Última Hora. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço no coração e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.